A famigerada força centrífuga. E por que famigerada força centrífuga? Porque a força centrífuga, as pessoas, elas sentem a força centrífuga quando elas estão numa trajetória curvilínea, digamos assim. Isso pode acontecer, como eu coloquei aqui no exemplo, em brinquedos de parque de diversões, porque boa parte dos brinquedos nos parques utilizam, né, como o meio de causar emoção a rotação. Então nós temos muita força centrífuga, que é uma força fictícia, nos parques de diversão, tá? Mas também qualquer movimento rotacional em que o observador ele esteja sofrendo a rotação, ele vai, de certa forma, sentir essa força centrífuga que nós colocamos aqui como uma força fictícia. Mas por que uma força fictícia? Porque a força, né, centrífuga, primeiro ela é chamada de uma força inercial, tá? Uma força inercial. E ela aparece somente nos referenciais não inerciais. Professor Carlos, eu não sei o que é um referencial não inercial. Então vamos relembrar. Um referencial não inercial é um referencial em que existe aceleração. Por exemplo, se você está dentro de um carro e esse carro está acelerando, está aumentando ou diminuindo de velocidade, você está dentro desse veículo, você está num referencial não inercial, certo? E quem se encontra num referencial inercial, esse referencial ou ele está em movimento com velocidade constante ou ele está em repouso, certo? Então aqui a gente fez já a definição do que seria o referencial não inercial e o referencial inercial. Agora veja só, por que a força centrífuga é uma força fictícia? Porque a força centrífuga, como eu coloquei aqui, ó, ela está em desacordo com a terceira lei de Newton. Bom, a lei de Newton diz que para toda ação existe uma reação. Então observe que quando você está numa situação, como eu demonstrei aqui, ó, a pessoa sente a ação da força centrífuga a puxando para fora. Se a pessoa sente a força centrífuga puxando ela para fora, pela terceira lei de Newton, precisa existir necessariamente uma força de reação, onde essa pessoa reage e empurra algo para dentro. Mas a pessoa ela não empurra absolutamente nada para dentro, tá? Para dentro da curva. Então, observe que, sob esse aspecto, nós não teríamos aqui um para-ação-reação. A força centrífuga seria uma força única atuando. Mas as forças do universo, elas só existem em pares. Uma força não existe isoladamente. Não tem, em nenhum caso, em nenhuma hipótese, não tem de jeito nenhum a possibilidade de uma força existir isoladamente. As forças existem sempre em pares. E por isso, a força centrífuga acaba sendo uma força fictícia, onde, por incrível que pareça, quando a pessoa se encontra numa situação como essa, ela tem essa sensação nítida de que ela está sendo puxada para fora. E o que de fato acontece, se, por exemplo, o balanço arrebentar, ela não será lançada na direção radial e ela sairá sim, mas tangente à trajetória, porque o seu vetor velocidade assim apontava, tangente à trajetória. Né? Deus queira que não aconteça com ninguém uma situação dessa, de arrebentar um balanço aí num parque de diversões. Isso aí é uma verdadeira tragédia, tá? A força centrípeta, então, ou força resultante centrípeta, ela é a força responsável por mudar a direção da velocidade dos corpos. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Nós temos, então, para a velocidade, uma direção, um sentido e um módulo. Mesmo que a velocidade de um corpo permaneça constante, se ele está no movimento curvilíneo,
ele está sujeito a uma força centrípeta, porque a sua velocidade está mudando constantemente de direção ao longo de uma curva. Então é muito importante essa compreensão. Tanto que eu escrevi aqui, ó, a força centrípeta, ou força resultante centrípeta, é a força responsável por mudar a direção da velocidade de um corpo no decorrer do seu movimento, certo? Aqui nessa figura, vamos entender então, nós temos em azul todo tracejado a trajetória descrita por um corpo qualquer. Observe que eu peguei alguns pontos aqui em específico para mostrar o seguinte. A força centrípeta, ela aponta para o centro da curvatura, tá? Portanto, ela pode ser dita como sendo radial. Então, a direção é radial porque aponta para o centro da curvatura e a velocidade é sempre tangente à trajetória. Então, observe aqui que nós temos a direção aqui, que, pelo menos no meu desenho, seria vertical para a força centrípeta, com sentido para baixo. Já, num segundo ponto, nós temos praticamente a mesma direção, só que o sentido para cima. No terceiro ponto, a mesma coisa, aqui já uma leve inclinação, já numa nova direção, tá? E, portanto, num sentido diferente dos anteriores. E observe aqui que a velocidade sempre perpendicular à força centrípeta. Então, nós temos uma mudança na orientação da velocidade. Inclusive, a velocidade aqui eu procurei representar em vários pontos diferentes, pontos onde nós tínhamos a força centrípeta e até uns pedacinhos de reta, onde a velocidade está aqui representada em roxo, mas com característica o quê? Tangente à trajetória, tá? Então, a força centrípeta ela é radial, sempre vai apontar para dentro da curva e, ou aqui, ó, sentido para o centro da curva, para dentro, e a velocidade vai ter essa característica de sempre ser perpendicular ao vetor velocidade, sempre ser perpendicular ao vetor força centrípeta. E lembrando que a direção desse vetor velocidade, a direção do vetor velocidade é alterada pela atuação da força resultante centrípeta. A quantidade da velocidade, que seria o módulo, é alterado por uma aceleração tangencial, enquanto que a força centrípeta é responsável pela mudança da direção do vetor velocidade. Bom, agora observa o seguinte. Como que nós calculamos a força centrípeta? No canal do Physics in Box, eu não vou fazer isso aqui nessa aula hoje, tá? Mas no canal do Physics in Box, nós temos uma aula que faz a dedução da equação da força resultante centrípeta. Então lá eu coloquei uma aula em específico para os mais interessados que mostra a dedução dessa equação da força resultante centrípeta. Então veja só, a equação da força centrípeta é dada por m vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicsinbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.